Olá, eu sou Titi Vidal e eu tô aqui para falar sobre o horóscopo e as previsões astrológicas da primeira semana de março, né? Vai do dia 1º ao dia 7 de março. A gente tem algumas informações astrológicas importantes para essa semana, uma semana de lua crescente que sempre pede para a gente colocar mais energia, mais movimento, fazer com que as coisas aconteçam, né? A lua crescente ela é sempre aquele momento que é uma oportunidade da gente se envolver com aquilo que a gente está fazendo, escolher o que é prioridade, aquilo que precisa de um resultado rápido, aquilo que a gente quer que dê frutos logo e tem que colocar energia para fazer com que aquilo aconteça. Só que a gente tem alguns cuidados para tomar aí, né? Porque a gente está num momento que o risco de perder o foco é gigante, né? Tem uma tendência aí enorme a gente abrir 1000 portas, 1000 frentes, 1000 possibilidades, se comprometer com todo mundo ao mesmo tempo e não conseguir dar conta de tudo que a gente se comprometeu a fazer. Por isso que a escolha das prioridades e do que é realmente ali, né? Que eu preciso fazer essa semana é tão importante nesse momento, né? É um momento que não dá para brincar com isso, não dá para abrir muitas portas sem ter certeza, realmente tem que saber o que está fazendo. Fora isso, a gente tem o Mercúrio retrógrado, né? Então, assim, o Mercúrio retrógrado, ele traz essa ideia de tem que repensar, tem que pensar antes de fazer, tem que pensar antes de agir. Enfim, a gente está num momento que pede um pouco mais de cautela com as decisões, com as atitudes, com as conversas também, para evitar mal-entendidos, para evitar problemas para agora ou para o futuro. Mas a gente tem algumas coisas muito legais, como, por exemplo, a facilidade ou a possibilidade da gente juntar aí a razão e a emoção, né? Então, de pensar e sentir e conseguir fazer alguns acordos aí entre a razão e a emoção, o que vai ajudar bastante na tomada de decisões. Fora isso, a gente tem aí, né, como o Mercúrio está retrógrado, né, só voltando um pouquinho nisso, né, isso é bem Mercúrio retrógrado, né, vamos voltar no assunto. O Mercúrio voltando aí, volta de Peixes para Aquário também durante a semana, então isso também traz aí uma agilidade mental, mesmo que ele esteja retrógrado, né, a gente tem a tendência a ficar intelectualmente, mentalmente mais ágil, essas 1000 ideias, essas 1000 possibilidades, 1000 frentes, 1000 portas, 1000 caminhos possíveis e temos que parar para respirar, saber fazer as coisas com calma, saber ouvir, saber se comunicar, tomar as decisões direitinho, né? Março vai ser um mês muito intenso, porque sabe aquela conjunção Saturno-Plutão, que a gente já falou tanto sobre ela? Nesse momento, assim, o Júpiter está ali junto com o Saturno e com o Plutão, e o Marte está caminhando para esse grande encontro que acontece ao longo do mês. Então, março também tem aí a potencialização de coisas que já vinham acontecendo nos últimos meses, principalmente de janeiro para cá. Então a gente também tem que ter um pouco de cuidado com essas coisas, um pouco de cuidado para não dispersar, para não desperdiçar energia e principalmente para não criar expectativa demais em situações que a gente ainda não tem certeza se elas vão ou não vão acontecer. Por isso que é importante a gente também falar signo a signo, né, para você entender como que tudo isso influencia a sua vida, o seu momento especificamente. Então a gente vai falar signo a signo aqui. Queria só antes lembrar, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, por favor. Essa presença é tão importante para a gente aqui, para a gente poder continuar mesmo trazendo esse tanto de conteúdo para você. E sempre que você puder comentar, compartilhar com seus amigos e deixar seu like aqui no vídeo. Outra coisa é que toda vez que você for ver as previsões para o seu signo, é importante você ver também para o seu ascendente. Não sabe ainda qual é o seu ascendente? Você pode descobrir gratuitamente no meu site, que é o titividal.com.br. Lembrando que lá também tem uma página super especial e completa sobre o Mercúrio retrógrado. Começando então pelo signo de Áries, né? Vamos falar para os arianos e arianas aí que essa é uma semana que pede um pouco mais de concentração. Então, se as pessoas têm uma tendência já no geral perder o foco, você tem uma tendência um pouco maior de perder o foco. E nessa de poder ficar pensando 1000 coisas, sentindo 1000 coisas, realmente você pode dispersar, você pode acabar perdendo energia à toa, de ficar pensando em não colocar realmente energia no que interessa. E durante o mês inteiro de março, o céu está te pedindo para você ter meta, para você ter foco, para você ter um objetivo. Tem muito trabalho pela frente, né? Assim, março é um mês de muito trabalho, de muito movimento na sua vida, começando já a partir dessa semana.
mas você precisa se dedicar, você precisa saber o que você está fazendo. Por isso que não pode desperdiçar tempo, energia, não. Tem que saber exatamente a hora de fazer as coisas, se concentrar e colocar energia nisso. Esse é um momento importante também, porque é um momento que você tem um pouco mais dessa iniciativa, um pouco mais dessa força que o céu está te pedindo. E é uma semana bem interessante para você fazer contatos, para você conversar com as pessoas, até para alinhar um pouco tudo isso, né, do que você está fazendo, as pessoas envolvidas, se elas estão de acordo, não estão, se está no caminho certo, enfim, aquela coisa de alinhar objetivo, expectativa, que é tão importante fazer de tempos em tempos. E também é um momento legal para você procurar mesmo conversar com aquelas pessoas com quem você possa fechar algum projeto legal ou fazer algum tipo de negócio. E é um momento muito legal para cuidar de você, incluindo aí cuidar do corpo e do seu visual também. Signo de Touro, taurinos e taurinas, que tem uma semana aí que traz muito uma necessidade de olhar para o dinheiro mesmo, né? Então, assim, quanto você ganha, quanto você gasta, tá se organizando bem, não tá fazendo uns exageros, uns excessos, não é semana para fazer esses excessos. Inclusive, tem um risco bem grande aí durante a sua semana de você gastar por impulso, gastar mais do que pode, gastar mais do que deveria. Tem que tomar bastante cuidado com essa parte financeira, tá? Tem que tomar cuidado também para não descontar a ansiedade do momento na alimentação, né? Então, tudo que for mais compulsivo, mais exagerado, tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse momento. Tem que pensar muito bem nas consequências, na verdade, essa é a realidade, né? Então, assim, comeu demais, vai engordar, gastou demais, vai faltar dinheiro para outra coisa. Então, assim, tem que ter essa certeza do que você pode e do que você não pode fazer. É um momento que traz uma carga de ansiedade, de inquietação interna muito grande, né? Mas acho que isso acaba até meio que sendo bom para que você entenda melhor o que você está sentindo, o que você não quer mais na sua vida e tal. Até porque as mudanças estão aí, cada vez mais aí nas próximas semanas você vai sentir que essas mudanças estão vindo mesmo para ficar e que não tem muito como fugir delas. Então, vale a pena até você, se for o caso, até diminuir um pouquinho o ritmo essa semana, se conectar aí com seus valores, com o seu propósito, para saber se direcionar aí no meio desse céu que pede movimento. Geminianos e geminianas, né? Se a gente já gosta de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, nessa semana que o quarto crescente é justamente da lua em gêmeos, né? A gente fica um pouco mais disperso, um pouco mais múltiplo, um pouco mais cheio de tudo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa intensidade de pensamento, de sentimento e essa inquietação que vem a partir daí. Porque tem muita coisa acontecendo, coisa boa mesmo, né? É uma semana que fala de oportunidades de trabalho, coisas inclusive voltando, projetos, contatos, situações lá do passado que agora vem para ficar. E é um momento muito legal, em termos de visibilidade, em termos de sucesso, de reconhecimento. E sabe que algumas coisas aí que você vem trabalhando em cima disso há meses, talvez até há anos, comece a acontecer agora em março. Então, não necessariamente essa semana, mas você pode ter certeza que nas próximas semanas algum resultado, alguma coisa muito importante acontece para você, né? Então, assim, foco também no que interessa, elimina o que não interessa mais, tem que escolher, tem que ter algumas prioridades mesmo, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, e aí esteja aberto mesmo para priorizar, saber falar alguns nãos e falar com coragem alguns sims aí que a vida vai te pedir, que talvez sejam coisas que tragam uma mudança muito significativa para você. Signo de Câncer, cancerianos e cancerianas, né? Uma semana de um pouco mais de introspecção, porque assim, tem muita sensibilidade. A lua ainda não é cheia, ela ainda é crescente, mas você pode sentir meio que como se fosse uma lua cheia. Então, assim, isso traz muitos excessos emocionais, até uma dramaticidade aumentada que pode trazer alguma situação mais complicada nas suas relações. Então, tem que tomar um pouco mais de cuidado com esse excesso de emoção, cuidado para não levar tudo pro pessoal, cuidado para não se magoar e não sofrer à toa também. Esse mês inteiro vem pedindo um pouco mais de compromisso, um pouco mais de comprometimento com as pessoas, com as situações. Por isso também é importante você ter certeza que você está se comprometendo com a pessoa certa, com o assunto certo, com a situação certa, tá? Tomar um pouco de cuidado aí para não se desviar ou não ficar nas situações só por comodismo ou por praticidade. Tem que ter certeza do que você está fazendo, porque você vai ser exigido também por isso. É uma semana super favorável para os assuntos ligados ao autoconhecimento, também à espiritualidade.
É um bom momento também para estar com pessoas próximas, desde que elas sejam muito íntimas, porque é uma semana que é melhor assim, para conversar tem que ser alguém com quem você tenha bastante intimidade mesmo. E cuidado para não perder nenhuma oportunidade de trabalho. Signos de Leão, leoninos e leoninas, tem uma semana aí muito movimentada, muito agitada, né? Mas assim, tem uma coisa muito legal que é essa capacidade de tomar iniciativa, de realizar, de fazer com que as coisas aconteçam. Tem um movimento muito importante profissional durante todo o mês de março. Março é um mês que fala de trabalho, de resultados no trabalho, de muita produtividade, de muita coisa importante acontecendo. E essa é uma semana que você pode, inclusive, dar aí um start em algum novo projeto, pode fazer com que alguma coisa nova aconteça e se realize, né? Com resultados bastante positivos. É um momento importante só de você se alinhar com equipe, com pares de trabalho, com as pessoas que estão envolvidas nos mesmos projetos, para evitar que lá na frente um pensava uma coisa, outro pensava outra coisa, o objetivo não era o mesmo, e a hora que o resultado vem, isso pode sim te trazer algum tipo de problema ou algum tipo de estresse. E é uma semana que tem que tomar muito cuidado para não se iludir, para não criar expectativas falsas nas coisas. Então, assim, pé no chão, foco, produtividade e, de preferência, fazer as coisas da forma mais prática que você puder. Signos de Virgem, virginianos e virginianas que estão na temporada de repensar a vida, né? Tem muita coisa aí que precisa ser revista, que precisa ser repensada nesse momento. E tem uma ênfase muito grande nos assuntos de trabalho, assim. É uma semana que fala de mais sucesso, de mais projeção, de mais visibilidade, da necessidade de se mostrar, de se posicionar, de realizar mais, inclusive. E é um momento, né, que está chegando aquela hora, assim, que é um tema de 2020, de se levar mais a sério, de ter mais tempo para você, de se comprometer com o que realmente faz sentido, o que você gosta, incluindo pessoas, relações, incluindo trabalhos e projetos, tá? Aquelas conversas que precisam acontecer e que não aconteceram até agora, é um bom momento para retomar o papo, para retomar o assunto, sentar para conversar. Aliás, é um momento que você pode estar tendo já reencontros, né, importantes, e esses reencontros, essas retomadas de contato ou de relação podem gerar frutos importantes ou trazer esclarecimentos ou resolver coisas simplesmente que precisavam ser resolvidas a tempos, tá? E esse é um momento também bastante importante mesmo de você saber mais ou menos ali para onde você quer que a sua vida caminhe, né? E aí essas conversas também acabam sendo importantes por isso, porque de alguma maneira você pode conversar com as pessoas envolvidas ou mesmo uma pessoa que não tem nada a ver com a história, mas que possa te dar um conselho. Então saber ouvir também vai ser super importante nesse momento. Librianos e librianas, o signo de Libra está com alguns aspectos aí bastante intensos, né? Porque dá uma sensação de muitas vontades, muitos desejos, uma pressa, uma sensação de urgência muito grande, mas ao mesmo tempo uma certa sensação de que as coisas estão acontecendo de forma mais lenta do que você gostaria. Então você deve estar com a sensação que você está acelerando, mas não vai, né? A coisa não acontece, a coisa não realiza. E eu acho importante você diminuir mesmo o ritmo, estar mais centrado. É um momento importante de ter esse centramento, de ter essa concentração, né? É um momento importante também para alinhar melhor as coisas nas relações afetivas, né? Porque tem um risco enorme aqui de você criar expectativa, até de você acabar se iludindo dentro de um relacionamento. Por isso também tem que tomar cuidado ao ceder ou tomar uma decisão muito definitiva que envolva outra pessoa. Não é o melhor momento para isso mesmo, tá? A melhor coisa seria mesmo diminuir o ritmo, pedir um tempo, dar tempo ao tempo, pensar com calma, se sentir pressionado, respirar fundo, mas não cede a essa pressão. E os assuntos de família que podem pegar também, é importante encarar e ver ali o que precisa ser resolvido, tá? De repente, se você conseguir fazer uma viagem aí, pelo menos que seja no fim de semana, talvez dê para esparecer e fugir um pouquinho de toda essa tensão. Signo de Escorpião, escorpianos e escorpianas que tem uma semana aí bastante interessante, né? Março vai ser um mês bastante favorável para Escorpião. E essa semana ela é muito decisiva no quanto que vai ser muito bom o mês ou quanto que vai ser bom, né? Ruim é difícil que seja, mas assim, dá para ser melhor, né? E como que dá para ser melhor? Primeiro fazendo uma certa organização na sua vida, então assim, de uma limpeza, uma faxina, uma organização prática.
há uma coisa até mais interna de você estar mais disponível, de você mudar alguns hábitos, alguns padrões, algumas ideias, já vai fazer bastante diferença nesse processo. É um momento que favorece muito a comunicação, principalmente a comunicação dentro do trabalho, como uma ferramenta, né? Usar o diálogo, a diplomacia, essa capacidade de todo mundo se ouvir, que é tão importante para que as coisas fluam melhor. Algum assunto de família ao longo da semana também pode ser retomado, né? Então você pode até retomar algumas conversas importantes no ambiente familiar ou precisar olhar para algum assunto ali burocrático ou ligado a documentos ou imóveis que esteja pendente nesse contexto familiar. E se isso acontecer, é importante mesmo colocar uma energia e um foco em resolver, porque senão isso vai trazer uma enrolação lá na frente, daqui a algumas semanas, não é nem nas próximas, tá? E fora isso, essa semana pode ser bastante produtiva se você tiver prioridade de organização, mas tem que ter períodos de descanso, porque uma coisa que pega essa semana é uma sobrecarga física mesmo, um cansaço físico, e o fato de que as coisas estão acontecendo com um pouco mais de lentidão. Então você tem que deixar uma agenda que, sei lá, se normalmente você demora 1 hora para fazer aquilo, deixa 2 horas reservado para aquilo na agenda, que se sobrar um tempinho você pode descansar. E se não sobrar, pelo menos você não fica estressado por causa disso. Signo de Sagitário, sagitarianos e sagitarianas, que tem aí um momento que eu falei muito, né, no começo do ano, nas previsões para o ano, que Sagitário estaria focado nas coisas práticas, na responsabilidade, no dinheiro, nas coisas de trabalho, pois março vai ser muito em função disso, né? E aí uma coisa que seria muito legal agora nessa primeira semana seria você se conectar com as pessoas certas, pensando inclusive quem são as pessoas que poderiam te ajudar nesse processo de compartilhar responsabilidade, de fazer alguma coisa que de repente você não precise fazer pessoalmente ou diretamente. Alguns contatos podem ser retomados, isso inclui você reencontrar amigos, você retomar conversas, você retomar um negócio que ficou perdido pelo caminho, né? Então essa questão da troca, dos contatos, dos contratos, são temas que estão muito presentes no céu dessa semana. E a necessidade objetiva e concreta de você cuidar do seu dinheiro, né? Então assim, aquela coisa de que você vai querer fazer algumas coisas importantes e vai precisar de dinheiro para isso, e para isso tem que ter uma organização, valendo 100% a partir dessa semana. Então, é importante ter esse foco, é importante ter esse cuidado, é importante fazer planilha, e se você não sabe ou não consegue, pede ajuda que tá tudo certo, e de vez em quando pedir para outra pessoa ajudar a gente. Signo de Capricórnio, capricornianos e capricornianas. Bom, março chegou com tudo aí também para todo mundo, né? E no seu caso tem essa questão da sobrecarga que é tão forte, né? Que é um tema do seu ano e tal. E nesse momento você pode realmente assim se dar conta do quanto que você tá ou não tá sobrecarregado, quanto que você tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, quanto que você assume muita responsabilidade ou leva as coisas muito a sério. E onde você pode aliviar um pouco, né? E aí algum aspecto, algum assunto específico dessa semana pode mobilizar você para esse movimento. É uma semana que tem uma sobrecarga em termos de rotina, ou em termos de trabalho, ou em termos de família, e talvez até tudo ao mesmo tempo, por isso que fica tão pesado. E isso traz uma importância, inclusive, de você cuidar bem da sua saúde. Por isso que é tão importante, né, você fazer um bom balanço, avaliar aí para entender o que está funcionando na sua vida, o que é prioritário e o que você não aguenta mais fazer e não dá conta. E para isso, talvez você precise se reconectar um pouco com os seus valores, com os seus planos, com os seus projetos, porque é capaz que você esteja até deixando de lado alguma coisa importante por falta de tempo ou de energia para se dedicar a isso. Aquarianos e aquarianas, é um momento que você tem que tentar aí se divertir, mesmo que você esteja fazendo muita coisa, mesmo que exista uma sobrecarga, mas eu acho importante você encontrar tempo, né, para se divertir, para relaxar, para namorar, para sair, tá um céu super favorável para festas, para eventos sociais e tal. Apesar da necessidade de se recolher em alguns momentos e ficar mais na sua, quieto no seu canto, né? Então acho que tem que ter um equilíbrio entre esses momentos. São aspectos que pedem um cuidado com a comunicação, né? Tem um risco bem alto de mal entendidos, de você falar uma coisa de um jeito errado, ser mal interpretado, ou ter algum tipo de mal entendido, e também de você entender errado, de você interpretar errado alguma coisa. Então, respira fundo, escolhe bem as palavras, vai com calma ao se comunicar,
tá? E é um momento para você tentar resolver aí todas as pendências antigas, todas as situações de passado que vem se enrolando, encara de uma vez e resolve. Por mais chato que seja, por mais difícil que seja, pelo menos você tira isso da frente e com certeza a partir daí sua vida vai andar. E é muito importante que ande, porque tem alguns aspectos bem importantes nas próximas semanas e você precisa estar meio que com tudo em dia para aproveitar melhor. Signo de peixes, os piscianos e piscianas estão num momento aí especial, né? Mês de aniversário, período de início de ciclo, então começar coisas novas, colocar energia naquilo que você quer que aconteça, lembrar que é um ano de possível realização de um grande sonho, então assim, colocar energia mesmo nisso, né? Qual é seu sonho, qual é seu projeto, quem são as pessoas com quem você pode conversar para dar sequência a isso. De repente até essa semana é uma semana boa para você retomar contatos, para você retomar projetos caminhando nessa direção aí de ter mesmo os resultados que você vem planejando. Essa é uma semana que pede um pouco mais de atenção e dedicação à sua casa, à sua família, às pessoas mais íntimas, né? E é importante que você faça isso, porque senão você vai ser cobrado, vai ser demandado por isso também. E estar com a sua família também acaba sendo uma forma de descanso, uma forma para você espairecer, enfim. É um momento bem legal para cuidar da sua vida mais íntima e pessoal. E olhar suas finanças com um pouco mais de cautela, com muito cuidado para não fazer um gasto impensado de forma imprudente nesses momentos. E se você quiser saber mais sobre o estado desse momento, eu convido você também a acessar o meu site, que é o www.titividal.com.br. Um beijo, uma ótima semana para você!